Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Como se explica a grandiosidade do mistério da piedade de Deus, ou seja, da misericórdia da parte de Deus para atender aos nossos interesses? Deus é Espírito Santo. Ele não tinha forma física ou forma espiritual, só tinha o poder e a consciência. Essa consciência quis se demonstrar para todos os seres espirituais e materiais. Ela quis se revelar. Para isso, tinha que criar um laço, uma união, uma comunhão com todos esses seres. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, ou seja, era só o poder, a consciência de Deus com a capacidade de agir. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo, esse poder, essa consciência, essa capacidade de agir, era o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então, antes de criar todos os universos espirituais e materiais, antes de dar forma aos universos, criou uma forma espiritual para que o seu Espírito Santo pudesse ser visto e ouvido pelos seres, tanto do universo espiritual como do universo material. E a essa forma chamou Jesus Cristo. E tudo criou os universos espirituais e materiais por meio dessa forma, por meio desse corpo. Efésios, capítulo 3, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio do corpo do seu Espírito Santo, que é Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ele, o corpo do Espírito Santo, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, pelo corpo do Espírito Santo, Jesus Cristo. E sem ele, sem esse corpo do Espírito Santo, sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Como Deus se manifestou em carne, ou seja, num corpo material? Deus, ainda somente na sua forma espiritual e santa, desceu sobre o corpo material de uma mulher humana, material, e nasceu neste mundo material, com um corpo material, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aos apóstolos disse diretamente que ele, Jesus Cristo, homem de corpo material, também era ao mesmo tempo o corpo do Espírito Santo, o qual também é a pessoa de Deus. João capítulo 10, versículo 30. Eu, Jesus Cristo, e o Pai, Deus, que é Espírito Santo, somos um, ou seja, somos a mesma pessoa. Aos apóstolos disse diretamente que ele, Jesus Cristo, assim como todos nós, seres espirituais e materiais, nós estamos vivendo no corpo do Deus que é Espírito Santo, porque nele vivemos e existimos. E ainda forneceu as provas, os milagres que somente Deus, habitando num corpo material, poderia fazer. João capítulo 14, versículo 11. Crede-me que estou no Pai, ou seja, que estou vivendo e existindo em Deus Espírito Santo. E crede-me que o Pai, o Deus que é Espírito Santo, está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele, ou seja, em Deus, que é Espírito Santo, nós vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram,
pois somos também a sua geração. João capítulo 14, versículo 9, disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, o meu corpo material, Jesus Cristo, vê o Pai, Deus Espírito Santo, que habita em mim, no meu corpo material. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Deus Espírito Santo? João capítulo 14, versículo 9. Como Jesus Cristo foi justificado, ou seja, testado e aprovado no Espírito Santo? Após ele receber o batismo com o Espírito Santo, este o conduziu, o orientou a ser provado, a ser testado, para que se provasse de que mesmo estando habitando numa forma humana, mortal e fraca, o poder de Deus, o Espírito Santo nele, o capacitava a não pecar e o justificava, testava e aprovava como sendo santo e puro. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. O qual Jesus Cristo não cometeu pecado e nem na sua boca se achou o engano. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele Jesus Cristo que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Quando Deus foi visto dos anjos, ou seja, dos seres espirituais, Deus, Espírito Santo, desceu sobre o corpo material de Jesus Cristo e manifestou todo o seu poder nesse corpo, provando para todos nós, seres espirituais e seres materiais, que ele habitava o corpo material de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém, ou seja, nem pelos seres espirituais e nem pelos seres materiais. O Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, esse o revelou, esse se mostrou para todos nós. Ao ver o poder de Deus, o Espírito Santo, se manifestar na forma material do corpo de Jesus Cristo, os anjos, seres espirituais, o viram, o reconheceram como Deus e o serviram. João capítulo 1, versículo 51. E disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, o mundo espiritual, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus, no mundo espiritual e seus habitantes, e na terra, no mundo material e seus habitantes. Como Jesus Cristo foi pregado aos gentios e crido no mundo? Ele foi rejeitado pelos judeus religiosos e escolheu ao apóstolo Paulo, o principal perseguidor do seu evangelho, para demonstrar o seu poder, enviando a todo mundo. Atos capítulo 13, versículo 46 e 47. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister, ou seja, era necessário que a vós, os judeus, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, para o mundo, porque o Senhor Jesus assim nolo mandou. Eu, Jesus Cristo, te pus, Paulo, para a luz dos gentios, de nós, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Como Deus foi recebido acima no mundo espiritual, na glória de Deus? O Espírito Santo de Deus saiu do mundo espiritual e veio habitar no corpo material de Jesus Cristo, no mundo material. Como está escrito em João, capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai, de Deus, que é Espírito no mundo espiritual, e vim ao mundo material,
e outra vez eu deixo o mundo material e vou para o Pai, para Deus Espírito, no mundo espiritual. Jesus Cristo foi morto, crucificaram o seu corpo material, venceu a morte e o inferno, recebeu todo o poder das mãos do Espírito Santo de Deus, revestiu seu corpo material de imortalidade e incorruptível e voltou para habitar no mundo espiritual. Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus, no mundo espiritual e na terra, no mundo material. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. E quando isto que é corruptível, que é o corpo material, mortal, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória do Senhor Jesus. Com o corpo material de Jesus Cristo revestido de mortalidade incorruptível e possuidor de todo o poder na terra, no mundo material, e nos céus, no mundo espiritual, ele voltou para o lugar de Deus, Espírito Santo, o seu lugar, acima de todos os seres viventes, espirituais e materiais. Atos capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que Jesus Cristo, que é o corpo material de Deus, Espírito Santo, foi recebido acima, no mundo espiritual, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus te ama. Mesmo sendo Deus, Espírito Santo, imortal, com todo o poder, se fez carne imortal e veio nos ensinar a amá-lo, veio nos servir, mesmo sendo ele digno de ser servido por todos nós, veio dar o exemplo através do amor. Lucas capítulo 22, versículo 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve à mesa? Porventura é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Amém? Dani e Miguel.